Boa tarde, gente. A paz e graça do Senhor. Eu sou Yara, participo aqui, né, do Ministério Abraço desde 2019. Para mim é uma alegria muito grande a gente estar vendo esse trabalho nascer, né, e se desenvolver da forma como está agora. A gente começou, né, eu me lembro logo no início, que a Elisângela me chamou para a gente conversar um pouco, né, sobre estratégias, como é que a gente podia ajudar a igreja, ensinar um pouco sobre inclusão, uma coisa mais restrita ali ao Ministério Infantil, né, pensando mais nas crianças aqui da igreja. E aí a gente conversando com Kátia, eu me lembro das reuniões que a gente começou a fazer com Catarina, a pastora, e esse projeto foi crescendo, né, foi nascendo, em vez de ser só um treinamento, foi nascendo um ministério, né, um trabalho que não é só para a Igreja Batista da família de Lauro de Freitas, mas é para Lauro de Freitas, é para o Reino de Deus, é para outras cidades, né? Então, sempre com essa ideia, né, de que a pessoa com deficiência deve ser acolhida, deve ser cuidada, deve ser investida, né? A gente precisa mudar um pouco a visão. Em vez de a gente olhar para a falta, o que aquela pessoa não tem, não pode fazer, a gente olhar com o olhar de Cristo, né? Pensar nas potencialidades. O próprio Deus que criou essas pessoas, cada uma com a sua singularidade, assim como a gente, né? Então, a gente tem potencialidades, qualquer pessoa tem potencialidades e dons e talentos, e elas podem servir no reino de Deus, cada um ao seu jeito, né? A gente viu aqui Guilherme como ministrou o louvor de forma linda, maravilhosa, né? Me emocionei bastante de ver. E cada um tem o seu jeito, né? Tem algo a oferecer para o reino de Deus. Então, hoje a gente vai... Eu estou muito grata a Deus hoje, por a gente ver esse trabalho já, né? O quanto o próprio Deus está botando a mão e fazendo isso crescer e se desenvolver. E hoje a gente vai falar um pouquinho, né? Agora, nesse momento, vou convidar algumas irmãs aqui que temos, para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema, né, da deficiência à igreja. Primeiramente, eu vou convidar a irmã Priscila Farias. Ela é da Igreja Batista de Vilas do Atlântico. Ela tem uma formação em licenciatura em biologia e é especialista em autismo e pós-graduanda em psicopedagogia. Também é a pessoa que acompanha aqui, né, Priscila? Glória a Deus, fique à vontade. A próxima pessoa que eu vou chamar para a gente conversar um pouquinho é a irmã Margarete Pinheiro dos Santos, que já esteve aqui com a gente, né, já falou, já nos abençoou poderosamente com esse testemunho, que bênção. Ela é mãe de Clarinha, da Igreja Batista também em Vilas do Atlântico. Clarinha tem 9 anos. E é uma serva de Deus que acompanha muitas mães, né? Glória a Deus por isso. E temos também a outra irmã, a pastora Thalita, vou convidar ela também. Thalita Adeli, é pastora da Igreja Videira, em Feira de Santana. Ela é psicopedagoga, tem cursos na área de deficiência visual, surdo-cegueira, autismo, trabalha no Centro Municipal Integrado de Educação Inclusiva. E é isso. Sejam bem-vindas. Fiquem à vontade. A gente vai conversar aqui. Eu não sei, deixa eu pegar o outro, né? Vou deixar com o de você, que a gente vai dividindo. Então, primeiramente, sejam muito bem-vindas, né? A gente agradece muito a presença de vocês aqui. Vocês têm muito a nos ensinar com a experiência de vocês sobre inclusão, né? E, primeiramente, eu queria que cada uma pudesse falar brevemente, fazer uma saudação à igreja. Fiquem à vontade. A paz do Senhor, irmãos. Eu sou Thalita, né? Esposa do pastor André Meirelles, mãe de Yasmin Sara. Meu sinal é esse aqui, tá? Esse aqui. Eu sou uma mulher branca, cabelos castanhos até o ombro, uso óculos. Estou com uma blusa branca, com os detalhes de flor azul, verde e amarela, calça preta e uma sapatilha preta. Mais uma vez, muito feliz e honrada por estar aqui nessa igreja, nesse momento tão especial. Eu sou Margarete, mãe de Maria Clara, esposa de Edilson.
Estou de camisa azul, calça preta e tênis branco. Eu sou Priscila, não sou mãe de ninguém ainda, nem esposa de ninguém ainda. Por enquanto. Por enquanto. Estou na prateleira ainda, mas, como a irmã já apresentou aqui, né, eu sou professora, especialista em autismo também, aproveitando o gancho maravilhoso da pastora Thalita. Eu sou uma mulher negra, tenho cabelo cacheado, estou com calça azul, uma blusinha lilás e um casaco preto. Eu também vou fazer minha audiodescrição, que eu tinha esquecido. Eu sou Yara, sou psicóloga, também não sou mãe e não sou esposa de ninguém também, ainda. Sou uma mulher negra, de cabelos de tamanho mediano, cacheados. Estou com a calça jeans, uma blusa azul com um coração, um símbolo de um coração vermelho bem grande, com o nome Ministério Abraço. E estou muito feliz de estar aqui. E meu sinal, né? Meu sinal é esse. Pronto. Então, assim, primeiramente eu queria que vocês, por favor, né? Se pudessem, por exemplo, Priscila, né? Se você pode nos falar um pouquinho sobre a sua experiência de trabalhar com pessoas com deficiência. Certo. Isso, para mim, eu não consigo me apresentar de outra forma, assim, agora, profissionalmente, sem dizer que eu trabalho com aquilo que é o meu ministério, né? Hoje é exatamente isso. Eu tenho esse privilégio. Então, eu descobri, na minha profissão, no meu trabalho, mesmo com pessoas com deficiência, também um chamado e um propósito, né? Então, eu sempre, normalmente, eu me apresento, eu sou Priscila, sou bióloga de formação, especialista em autismo por vocação, pós-graduanda em psicopedagogia por propósito também, né? Então, normalmente a gente entra nessas searas assim porque a gente tem um parente, ou às vezes é um filho, né? Como o Meg aqui se tornou especialista em autismo muito antes de um diagnóstico para poder ajudar a filha dela, né? Então, ela precisava salvar a Clarinha. Nesse caso, meu caso foi o contrário. Eu fui salva quando eu entrei nesse meio, né? Estava passando por uma situação bem difícil, assim, pessoalmente, muito, muito difícil, num processo depressivo bem profundo e uma coisa bem ruim. Mas precisava muito, pedia muito a Deus que Ele me desse essa válvula de escape, né? Que Ele me tirasse daquele lugar. E, como eu sempre falo, mas hoje é a primeira vez que vai ser em público assim, Guilherme foi o instrumento assim que o Senhor usou para ser esse anzolzinho, né? A mãe dele me convidou, falou assim: vamos ali, ver se ele consegue aprender um outro idioma. E eu sempre falo com ele, falo assim: Gui, toda vez que a gente ia ter uma aula de espanhol, o Espírito Santo falava ao meu coração. O Espírito Santo, como o Meg falou, que ele ensinava ela a cozinhar, ele ensinava, me dava as técnicas que eu não tinha estudado ainda em lugar nenhum. Então, além de dançar patati patatá em espanhol e português, eu também era muito ministrada, né, através da vida de Guilherme. E o Senhor foi me mostrando assim. Eu falei: Deus, eu pagaria para estudar isso. Eu queria muito viver isso. E foi aí que o Senhor abriu literalmente as portas, né? Me tirou daquele lugar e abriu as portas, me deu um novo ânimo, alegria e esse privilégio, né? Que hoje é muito maior, porque hoje eu também posso atuar na minha comunidade de fé, posso atuar aqui junto com vocês. Então, para mim, esse é o maior privilégio, né? Os diplomas assim são legais, são bonitos, a gente consegue com muito esforço, mas ver o Senhor guiando tudo isso tem muito mais valor para mim, né? Quando eu vejo que é a mão do Senhor conduzindo, que é o Senhor que tem aberto essas portas, eu sou muito mais validada. Essa validação assim me enche muito mais de orgulho, me enche muito mais de amor por isso, né? Que lindo. E para você, assim, né, como professora, como alguém que está se especializando e trabalhando, né, cada vez mais nessa área,
qual é o papel que você acha, assim, qual é a relação entre a deficiência, a pessoa com deficiência e a igreja? Essa tem sido uma oração assim de uma descoberta recente, né? Quando eu percebi que eu poderia fazer isso na igreja, eu falei assim, Senhor, sim, qual é a palavra que vai me nortear? E o Senhor me trouxe uma frase de chamados à mesa, voltar a chamar a mesa de volta. Eu falei, como assim a mesa, colocar as pessoas à mesa de volta? Pode ser só comunhão, participar, de repente, né? Um grupo que vai ajudar uma mãe. E o Senhor foi aprofundando, né? Durante essas minhas orações, o Senhor tem aprofundando mais essa coisa assim no meu coração. E uma das coisas assim que eu já tenho claro, pelo menos, são dois lados. Ser como Davi, quando vai lá para honrar o filho de Jonas, procura assim, existe alguém aí ainda da família de Saul que não foi honrado, e ele vai lá e encontra Mefibosete. Mefibosete era um deficiente, né? Então, era aquela pessoa que não só porque Saul tinha perdido o reino, né, já estava ali à margem, Mefibosete também era marginalizado pela sociedade da época, né? Ele não ia ter direito a nada. Ele era uma pessoa que era deficiente das pernas por conta de uma queda, e Davi fala, eu vou honrar o meu amigo Jônatan, e, a partir de agora, Mefibosete vai comer a minha mesa. Então, eu entendi, assim, nesse momento, quando eu encontro com essas mães, algumas que ainda não conseguem, né, não conseguem verbalizar mesmo o que estão passando, eu vou como Davi e falo, existe um lugar aqui nessa mesa, nessa comunidade, em que você pertence, e que você precisa se sentar. Então, eu tenho trabalhado assim, o Senhor tem me guiado muito para isso mesmo, de trazer à mesa essas pessoas, né? Assim, saia da margem e sente-se à mesa outra vez. E aquelas outras que estão na ânsia de querer mais, que aí me lembra a outra passagem, que é Jesus com a mulher cananeia, né? Que ele vem falar assim, o Senhor pode salvar minha filha? E ela falou assim, como é que eu vou te dar de comer, né? Que ela era uma mulher cananeia, e ela fala, Senhor, mas os cães também comem da mesa, né? A partir das migalhas. E uma das coisas que o Senhor tem me falado é, não mais migalhas para essas famílias. Amém. Voltem a sentar na mesa de novo e comam do pão, da dignidade, de pertencer a uma comunidade de fé, onde você vai estar nesse lugar e vai pertencer a ele, né? A mãe vai pertencer, o pai vai pertencer, a criança vai pertencer, ela vai ser acolhida, ela vai participar do jeito que ela pode, do jeito que ela sabe. Então, né, eu tenho orado e tenho vivido por esses convites, assim. O Senhor tem me guiado para esses convites, né, de trazer esse espaço à mesa. Que bênção, glória a Deus. Agora eu queria falar um pouquinho com Margarete, né? Margarete, se você pudesse falar um pouquinho para a gente aqui, né? Sobre a sua experiência de mãe, a sua experiência com Clarinha, né? Se antes de ter Clarinha, por exemplo, você já tinha tido alguma experiência de vivência, né, de convívio com pessoas com deficiência, o trabalho, e assim, o que isso mudou depois de Clarinha? Como é que isso mudou para você? É interessante sua pergunta. Eu tenho 3 irmãos adotivos, e cada um com a história mais linda que a outra. Mas, em especial, eu tenho um irmão adotivo especial. Hoje ele tem 33 anos e ele é um autista de alta demanda. Ele é super agressivo, convulsionava muito, e foi através da ajuda que eu dava à minha mãe no suporte de convulsão dele que eu salvei a minha filha. E eu sempre cresci com esse lado, que minha mãe sempre fez esse trabalho diante da sociedade onde a gente morava. E eu já cresci com esse lado aguçado. Interessante que o Senhor me agraciou com Clarinha, mas todo o meu processo com Clarinha foi muito difícil a aceitação. O início é o que as pessoas vão falar, o que as pessoas vão pensar. Eu não tinha coragem de falar com ninguém da família. O diagnóstico de Clarinha veio bem tardio, veio por volta de 5 anos, mas por culpa minha, porque eu tinha muita resistência. Então,
Eu me recordo que todas as vezes que eu ia a algum neuro, eu ficava uma semana fazendo jejum para ouvir o neuro dizer: não, mãe, depois ela vai desenvolver. Ela vai desenvolver, mãe. E eu relutei muito diante desse diagnóstico. O processo de luto estava entranhado em mim, então eu evitava sair para os lugares com ela, literalmente de vergonha, de julgamento, de autoproteção. Para ir para a igreja, foi algo que o Senhor começou a construir em mim, e é uma palavra que hoje eu falo muito com as mães. Cuide de você primeiro. Quer cuidar? Olha, eu preciso de uma ajuda para o meu filho. Como é que está a sua vida? Espiritual, física, sabe? Então, a partir do momento que eu entendi que para cuidar da minha filha, para minha filha melhorar, eu precisava me olhar. Então, eu comecei a fazer terapia, eu comecei a participar de grupos na igreja, que me fortaleceu demais. Eu comecei a fazer atividade física, e aí voltou a velha Margarete a entender minha identidade. A partir do momento que eu entendi minha identidade, eu falei: agora eu estou fortalecida, vou encarar mais essa. Mas foi difícil o início, eu ainda estava numa fase de bastante luto para chegar na igreja. Eu e outra amiga, a gente ia, eu lembro que ela falava assim: eu estou indo orando em línguas no carro, porque a gente queria que as crianças chegassem na igreja comportadinhas. E era ao contrário. E a primeira vez que eu fui com Clarinha, das primeiras vezes que Clarinha estava se recuperando, eu me recordo que uma professora que hoje eu tenho o maior amor do mundo, ela chegou para mim, Clarinha, na sala, ela tem alguma... ela é especial. Nossa, como eu estava ferida naquela época, aquilo ali soou como... Eu falei: que indelicadeza sua. Que indelicadeza sua. Depois conversamos, e hoje eu vejo o quão pontual foi aquele momento, e daquele momento despertou realmente, e fichas começaram a cair. E hoje, para a honra e glória de Deus, eu ajudo outras mães a se engajarem em levar os filhos para a igreja. Eles precisam estar pertencentes, né? Você como mãe, né? Representando, vamos dizer assim, essa família, né, da criança, a família da pessoa com deficiência que chega na igreja, como é que foi essa experiência? Qual foi o papel, né, da igreja na vida de vocês e o papel de vocês na vida da igreja, né, com Clarinha? Como é que foi isso? Eu sou muito guiada pelo Espírito Santo. E no nosso início, a igreja tinha poucos autistas. Que a gente soubesse. Tinham poucos autistas. Então, esse trabalho que a igreja tem feito de grande louvor, assim, hoje não existia. E o Espírito Santo falou comigo: minha filha, eu te quero lá, eu quero sua filha lá. É através da vida da sua filha que eu vou estar capacitando o corpo. Então, sua filha é papel fundamental lá. Pare de olhar para os lados, que nessa época eu vivia olhando, precisando de aprovação dos outros. E eu comecei, literalmente, a só olhar para minha filha. E nisso eu fui vencendo, né? Aquela constância, semanalmente. E hoje eu louvo ao Senhor, porque a igreja tem feito um papel grandioso. Hoje tem crianças vindo até de Salvador, se sentindo altamente acolhida lá, no papel que a igreja vem se desenvolvendo. Glória a Deus. Na igreja de vocês, então, tem um trabalho, tem um ministério também lá, né? Querem falar um pouquinho sobre isso, esse ministério, brevemente? Isso. Tem a nossa chefe ali. A gente está olhando para ela. Está olhando para ela. Nosso trabalho de inclusão começou um pouquinho antes da pandemia, né? E aí teve que parar um pouquinho por conta do que vivemos, mas também foi um momento de muito fortalecimento, né? Que nesse momento em que ficamos ali só online foi também onde criamos mais vínculos, e aí a gente pôde conhecer melhor a demanda, né? E aí, de fato mesmo,
nós estamos agora com um núcleo de inclusão, que se chama Incluir, começando pelos pequenos, né, que é onde tem a nossa maior demanda, mas que é uma coisa que a médio e longo prazo a gente está ali para toda a igreja, né? Então, contabilizados, nós temos pelo menos umas 15 crianças com necessidades específicas, 90% autistas, né? Então, a gente está aí procurando voluntários, a gente faz assim, né, esse boca a boca assim, com o grupo mesmo da igreja, pessoas que têm o desejo, não necessariamente a formação, né, que é uma coisa assim que a gente pode até usar para ajudar vocês, né, para poder estar também incentivando vocês, né, motivando mais vocês. Eu tenho uma formação, ok, mas a maioria dos nossos voluntários não tem essa formação, mas tem a boa vontade e o coração em Deus de falar assim, olha, eu quero aprender. Então, é para isso que a gente está ali. Então, a gente está montando pequenos cursos para poder estar capacitando coisas básicas mesmo. Nada muito elaborado, mas são coisas básicas e a gente tem conseguido fazer assim com que esse grupo funcione, né? E a gente tem tido um feedback muito grande, muito positivo também. Como o Meg falou, é uma coisa muito importante. Famílias que estavam há 4 anos, tem uma criança de 4 anos e 4 anos que não ia numa igreja. E aí entregam no primeiro domingo um filho em lágrimas, falando assim, eu vou poder deixar ele aqui? Eu falei, claro, na salinha. E aí, todo domingo de manhã, a criança acorda e fala, pai, igreja. Então, ele vai para a igreja e esses pais começam a deixar ali. Então, não tem, como a gente diz, não tem dinheiro que pague, né? Essas coisas. Então, a gente tem trabalhado para isso. Que bênção. Agora eu vou falar com Thalita, a pastora Thalita. Se você puder também falar um pouquinho para a gente, né? Você já tem uma outra atuação um pouquinho diferente, passou um tempo aqui em Salvador, né? Tinha um ministério aqui, lá, né? Agora está em Feira. Fala um pouquinho para a gente aí como é que é o seu trabalho, né? Com pessoas com deficiência, fora e dentro da igreja, né? Bom, gente, fora da igreja, eu já tenho 21 anos trabalhando com pessoas com deficiência, especificamente autismo e deficiência intelectual. Com essa carinha de 20, mas já tenho 21 anos, na verdade, já vou fazer 22 nessa área. Mas dentro da igreja é muito mais recente, acho que uns 8 anos para cá. Porque era uma realidade que a gente não via, infelizmente, na nossa igreja, nas nossas igrejas. Então, quando começou a chegar crianças com deficiência, e no início foi exatamente o autismo, então o povo já corria, né? Vamos lá, Thalita, que Thalita sabe. Só que a primeira coisa que eu quero que você não pode esquecer, você pode esquecer de muita coisa que for falada aqui, porque a gente acaba esquecendo. Mas uma coisa você não pode esquecer: ninguém é totalmente inclusivo. E essa minha transição de Salvador para a Feira de Santana, uma das primeiras coisas que eu aprendi é que eu não sou inclusiva. Toda a minha formação na área me ajuda, sim, mas também me atrapalha em alguns momentos. Sabe por quê, irmãos? Porque só em me apresentar aqui eu já cometi um erro. Sabe qual foi o meu erro? Eu falei assim, esse é o meu sinal. Se tem um irmão cego aqui, o que é esse para ele? Então, eu teria que ter dito, é a letra F em Libras, discorrendo pelo meu cabelo, para ele saber qual é o meu sinal. Você está entendendo? Agora, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou aperfeiçoar a minha prática inclusiva, vivendo com pessoas com deficiência? Então, como foi que eu percebi isso? Eu fui trabalhar em um centro agora em que atende todas as pessoas. Pessoas cegas, pessoas surdas. E a minha colega, olha que privilégio, a minha colega, minha vizinha, é uma professora cega. E aí eu fui aprender, porque eu já tinha curso de surdo-cegueira, eu já tinha curso de mobilidade, eu já tinha curso de braille, de soroban. Mas a prática é completamente diferente, sabe? Tem coisas do dia a dia que os livros não ensinam. E quem é que está me ensinando? É minha pró Raquel. É com ela que eu estou aprendendo. Eu estou começando a aprender Libras, estou feliz.
ainda não me arrisco, eu fico meio insegura, mas na hora do louvor eu estava ali tentando. Né? Porque é fazendo que a gente aprende. E a primeira coisa que a gente tem que entender é exatamente isso que Priscila falou. O chamado de Priscila é um chamado de Deus para todos nós como igreja. Trazer essas pessoas para a mesa. E você precisa entender, olha como Deus ele é tremendo, como Deus é lindo. Olha a história que ele coloca na palavra dele para nos nortear nisso. Mefibosete era um homem com deficiência física. O problema dele era nas pernas. E Davi, rei, que está apontando para Deus, traz ele de volta para o palácio e coloca ele na mesa. Quando a gente está sentado na mesa, irmãos, as nossas pernas ficam escondidas. A nossa deficiência diante do Senhor, a nossa deficiência quando nós estamos na igreja, ela não aparece, porque todos nós somos filhos de Deus. E esse é o chamado de Deus, não é só para Priscila, é para mim, é para você. E nós precisamos entender isso. Ai, pastora, mas eu não sei como faz. Eu também não. Sabe por quê? Porque não existe receita. Nós precisamos nos abrir para o chamado do Senhor. E Margarete falou aqui várias vezes, o Espírito Santo me falou. Meu Deus, isso é poderoso demais. O Espírito Santo me direcionou. Irmãos, a palavra de Deus nos garante. A unção nos ensina a respeito de todas as coisas. Todas as coisas, inclusive como você vai lidar com cada pessoa. Porque cada pessoa, é uma individualidade. E o que dá certo com Clarinha, pode não dar certo com Júnior. Eu preciso conhecer Clarinha para saber como eu vou lidar com Clarinha, e eu preciso conhecer Júnior, e eu preciso conhecer Marília, e eu preciso conhecer Fernando. Você está entendendo? Nós precisamos conhecer as pessoas para saber como lidar com essas pessoas. Mas para isso a gente tem que estar aberto. Amém? E uma experiência que me marcou muito, falando da igreja, né? Foi uma criança de 10 anos, com paralisia cerebral, autismo, não verbal, cadeirante, né? E ele a mãe ia para o culto e sempre deixava ele lá no culto dos adultos. E eu falei para ela, por que você não leva? Ele não vai, não fica. Você tem que levar o lugar dele lá em cima. E aí eu fui me aproximando daquela mãe, com o tempo, ela acabou andando comigo, né, no meu discipulado. E a gente, orando, pensamos em uma estratégia. Falei, já que ele não fala, porque é outra coisa que a gente tem que pensar. As terapias são muito caras. E nem todas as famílias têm condição de pagar a terapia para os seus filhos. Então, a igreja não substitui no sentido da questão técnica, da questão científica, mas é um instrumento de Deus para abençoar essas famílias até nisso. E se tiver profissionais dentro da igreja que possam ajudar, glória a Deus. E eu falei para ela que a gente vai começar a comunicação alternativa com ele. Eu não sou fono, tá, irmãos? Eu sou psicopedagoga, mas já é uma ajuda. E aí começamos com uma coisa muito simples. Era uma imagem para representar o sim e outra imagem para representar o não, em um papel de A4. E começamos a ensinar ele. Será que ele vai aprender, pastora? Claro que vai. Seu filho pode muito mais do que você imagina. E começamos, e ela começou a perceber que ele começou a dizer sim e não. Sim, não. Sim, não. E ela ficou impressionada, porque uma criança que não fazia escolha nenhuma na vida, de repente começou a fazer escolhas, mas a escolha mais importante ele fez de uma célula. Quando a líder ministrou a palavra, e em seguida fez o apelo para as crianças, e mostrou a folha com a comunicação alternativa, e perguntou a ele, e você quer aceitar Jesus? E aquela criança apontou para o sim. Aquela mãe ligou para mim naquele dia, eu levei acho que 1 hora chorando para me acabar, agradecendo ao Senhor por fazer parte dessa experiência. Irmãos, é um chamado para as nossas vidas.
cada uma dessas vidas serão pérolas na nossa coroa. E nós não podemos, o ide de Jesus está aí. Ide por todo mundo e pregar o evangelho para toda criatura. É para pegar para as crianças, para os adolescentes, para os cadeirantes, para os surdos, para os cegos, para os que falam. Para todo mundo. Nós precisamos pregar. E a palavra ainda diz, precisamos trabalhar enquanto é dia, a noite está vindo. Tudo que tem acontecido está nos mostrando que a noite está chegando. E não dá mais tempo da gente perder tempo com bobagens. Nós precisamos arregaçar as mangas e fazer aquilo para o qual nós somos chamados a fazer, que é pregar o evangelho a toda criatura. Glória a Deus, que bênção, que palavras lindas. Acho que a gente aprendeu muito, muito, muito com vocês. Acho que sim, né, gente? Concorda? Ah. A gente vê aí, né, alguns exemplos, só citando, né? Você falou, você acompanha Gui. Gui foi instrumento de Deus, né? É uma pessoa com deficiência e foi instrumento de Deus para sua restauração, para sua conexão maior com Deus, né? E você hoje também, né, está enxertada nesse processo, entendendo também que é o seu chamado e trabalhando efetivamente, né, com isso. Clarinha, né, foi instrumento de Deus para fazer você entender um pouco mais sobre a dependência do Senhor. Hoje é instrumento de Deus para ensinar a igreja, né, o corpo de Cristo a aperfeiçoar. Né? E hoje você é instrumento de Deus para cuidar de tantas mães. E você também, né, já conduziu tantas crianças, né, as crianças que você já teve contato, né, ou cuida, né, seja seus pacientes lá onde você trabalha, seja na igreja, né, já te ensinaram bastante, né, e você cada dia mais se aperfeiçoa e inspira outras pessoas, né, como pastora, como profissional, né, a partir dessa experiência. Então, são pessoas com deficiência que passaram pelas nossas vidas, né? Eu falo porque também já trabalho muito há um tempo, né, com pessoas com deficiência, e sempre a gente aprende muito, sempre eles ministram muito para a gente, né? Então, assim, não tem como. Eles têm, sim, eu acho que o papel deles no reino de Deus, né? Eles têm lugar no reino de Deus, eles têm um papel, têm chamado, né? E a gente precisa cada vez mais, né, perceber isso e potencializar isso, né? E o lugar das pessoas com deficiência no reino de Deus, irmãos, você sabe qual é? O mesmo lugar que o seu. Jesus morreu por você, assim como morreu por qualquer um deles. Então, o lugar da pessoa com deficiência na igreja é o mesmo lugar que o seu. A gente não pode esquecer disso. É verdade. Saber que a resposta vem de diversas formas, né, pastora? A gente acha assim, a gente tem vivido muito isso. Porque às vezes a gente fala, né? E aí, será que ele realmente está entendendo? Será que ele realmente está sendo alcançado? E aí a gente vê as devolutivas a partir do momento que uma criança de 3 anos encontra o pai e entrega o desenhozinho da sarça ardente e fala fogo. E a outra, que não dava devolutiva nenhuma, pega e fala olha para a gente e fala assim, Jesus morreu por todo mundo, não é? Assim, eu sou criatura de Deus, né? E todo mundo aqui também, não é isso? Eu falei, exatamente. Então, a gente recebe essas devolutivas de diversas formas. Às vezes pode ser com a comunicação alternativa, outras você por falas, por desenhos, mas a gente tem que lembrar que o Senhor se manifesta, o Senhor se revela, e lembrar que Ele que é o dono da obra, né? Ele é a pessoa mais interessada. Então, Ele vai fazer. Né? Através da nossa disponibilidade, Ele vai fazer e Ele vai mostrar, né? Assim como Ele se revela para a gente, Ele vai revelar. Amém. O que é que Ele vai fazer e da forma dele, usando todos. Eu acho importante também, eu como mãe especial, eu falo que eu acho que para o corpo da igreja, né? Primeiro lugar é receber essa mãe. Essa mãe específica, eu sei que os pais choram e sentem a mesma dor, mas essa mãe está em um processo de muito luto. Então, essa mãe, eu sempre falo que as terapias, primeiro, tem que iniciar nas mães. A evolução das crianças começam a partir das mães. Tudo depende das mães. E é o que o Senhor nos confiou, né? E o corpo da igreja.
sempre lembrar disso. Tudo inicia na mãe. Essa mãe, ela chega em um processo de luto muito grande. Essa mãe precisa ser assistida, ela precisa ser ouvida, ela precisa ser amada, ela precisa se sentir pertencente e aceita, para depois começar o processo com a criança. É igual no avião, né? Qual é a orientação que a gente tem quando entra no avião? Caso uma despressurização, as máscaras de oxigênio caia, você tem que fazer o quê? Coloca primeiro em você. E depois você ajuda o outro. Então, você que é mãe, né, de pessoa com deficiência, essa orientação que ela está dando aqui é fundamental. Pega esse oxigênio chamado Jesus Cristo, Amém. sabe? E se agarra nele. Porque quando você estiver segura... a gente podia acabar esse seminário por aqui com a palavra que ela falou. Quando eu tive revelação da minha identidade, eu estava pronta. Você é filha amada, você é filho amado, essa é a sua identidade. Independente das suas lutas, das suas dificuldades, você é filho amado. E o filho amado, o que o pai e a mãe faz? Está ali, não desgruda, protege. Você tem um pai que te ama, que te protege, que te guarda, que está ali do seu lado, que está dentro de você. Então, não esquece disso. Tenha a revelação da sua identidade. E, com certeza, você vai estar pronta para abençoar a sua filha e toda a igreja do Senhor, né? Eu vou abrir aqui agora, porque a gente ainda tem um pouquinho de tempo, para que as pessoas possam participar da nossa roda de conversa aqui. Então, tiverem perguntas, comentários, fiquem livres, né, para se colocar. Podem levantar, fazer um sinal, para a gente ir enriquecendo aqui nossa conversa. Alguém? Mas a gente já está te vendo, mulher. Oi, gente, eu sou tímida demais. Então, deixa eu me apresentar direito. Eu sou Thaís, eu sou educadora há 21 anos e sou mãe de uma bela jovem com síndrome de Down e autismo. E fiquei muito honrada quando ele me convidou para participar, para vir aqui. E o convite dela me fez, assim... Eu sou educadora e trabalho com educação especial. Hoje eu atuo com ecoterapia. E eu tenho também, assim, a honra de trabalhar com o Jackson, né, e de acompanhar o desenvolvimento dele aos sábados. E hoje eu desisti de vir. Ela me fez um convite lindo, e hoje de manhã eu desisti de vir, porque estou passando por um momento assim, pessoal muito difícil. Eu estou com uma prima no leito de UTI, e que foi desenganada, e que os médicos hoje disseram que vai iniciar o protocolo, porque ela está em morte cefálica. Mas eu creio no Deus de milagres. Mas essa é uma outra parte da história. Então, as igrejas hoje, elas não abrem... Hoje elas já abrem, né, mais para falar sobre inclusão, mas na época lá que minha filha nasceu, há 20 anos atrás, não acontecia. E eu digo que minha filha, ela é uma fonte de bênção em minha vida sempre, né? Ela sempre foi, e eu acredito que o Senhor continua usando ela. Em uma quarta-feira, há 15 anos atrás, mais ou menos, nós estávamos num culto de poder, na igreja onde a gente participava, e os diáconos ficavam na lateral da igreja. E aí eu, humana mãe, minha mãe era viva nessa época, falei, mãe, eu não aguento mais, fica com ela 2 minutos que eu preciso ir ao banheiro. Aí fui no banheiro. Quando eu voltei, a igreja estava num alvoroço, porque, no momento de descuido de minha mãe, ela escapuliu e ninguém entendia o que estava acontecendo. E aí,
A irmã só faltou me tirar de dentro do banheiro e dizer, ela foi lá para frente da igreja. Eu digo, ela quem, gente? Assim, eu tipo, me desliguei, até que eu era mãe naquele momento, né? E aí eu digo, gente, ela quem? E daí eu só ouvi, quando eu subi as escadas, assim, apressada, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Eu falei, meu Deus, será que ela foi para frente da igreja, ela tirou a roupa? Eu não sei o que ela fez. Alguém me explica o que está acontecendo para poder chegar e tentar, né? E ali, naquele momento de desespero, a igreja era de andar e os degraus parece que não terminavam, né? Eram intermináveis. E eu, naquela agonia, eu ouvi o pastor dizer, na Bíblia diz, deixai vir a minhas criancinhas, e não algumas criancinhas. Por gentileza, eu peço aos amados diáconos que soltem o braço de Marcele, porque o Espírito Santo manda ela vir dizer algo aqui. E esse algo que ela vem dizer pode ser para você. Eu sou casada há 20 e alguns anos, ainda bem que meu esposo não está aqui hoje, que minha memória está horrível, mas eu acho que é 22 anos. E daí, ele não é cristão. Na hora do momento de poder, o apelo do pastor foi, você deseja fazer um pedido de oração por alguém? E a minha filha, ela é não verbal. Ela pegou o microfone, olhou para o pastor, abraçou o pastor, ela tem dificuldade em abraçar. Ela abraçou o pastor e disse, pedi oração, papai, agora. Naquele momento que ela pediu, o pai dela estava em Goiânia a trabalho. Fomos para casa, falamos ao telefone com ele e fomos dormir. Às 3h da manhã, essa criança, na época, não verbal, me acordou e fez, mamãe, joelho, joelho. Aí eu, o que foi, filha? Seu joelho está doendo? E ela, papai céu, joelho, joelho, joelho. Eu não entendia, mas ela estava falando do joelho, ela fez a posição da oração, eu sempre orei com ela, e fomos para o joelho. Naquela noite, né, o colega dele de quarto sofreu uma possessão demoníaca e tentou matar ele, enforcando ele. Ele é muito mais forte que esse colega de trabalho. O colega de trabalho, ele tem o corpo desse rapaz que está aqui em pé, e meu esposo, ele é bem forte, né? Lutava em Ochum, enfim. E ele enforcou, ele segurava ele pelo pescoço e tentava arremessar a varanda abaixo do hotel onde eles estavam, em Goiânia. E, naquele momento, na madrugada, no joelho no chão, o Senhor ouviu o clamor da filha dele, dizendo, livrai. Eu não posso descrever aqui para vocês, isso, na fala de vocês, isso me recorreu e eu quis dividir com vocês aqui. Eu não sei porquê, mas o Espírito Santo de Deus sabe. Então, naquele momento, eu não conseguia compreender o que ela estava orando a Deus, mas ela não abria os olhos e ela ficava em nome de Jesus, enfim. E daí em diante, a gente não conseguia falar com ele na madrugada, ele não atendia a ligação. Quando foi 5h da manhã, ele me ligou. Ele nunca fez isso viajando, e ele disse assim, eu quase morri essa madrugada. O colega dele de quarto tentou jogar ele, né, andar abaixo, e ele disse que, do nada, ele via o rosto de Marcele, e ele sentia a presença de Deus, e a voz que o Espírito Santo falava para ele é, acende a luz, acende a luz. Quando ele bateu a mão, ele disse que não sabe como, ele bateu a mão no interruptor, que a luz se acendeu, o espelho do quarto explodiu. E ali, o colega dele já estava parecendo normal, tremendo, e dizia, você pode me explicar o que aconteceu? Ele disse, rapaz, te explicar não consigo, não. Mas só sei dizer que a coisa aqui dentro desse quarto foi feia. Você não falava com a sua voz. Enfim, então foi um testemunho muito forte na nossa vida, na nossa família, fé e oração. Começou na igreja, quando o pastor disse, deixai vir a mim as criancinhas. Nós não sabíamos o que estava por vir, mas o Espírito Santo, ele prepara todas as coisas. Então, que a gente continue em oração, que a gente continue pedindo ao Senhor que nos faça instrumento, né, de... Nós não somos nada, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Então, que a gente seja instrumento, vaso de bênçãos usadas
para que a gente possa transformar vidas. Então, quando hoje eu desisti de vir por conta dessa situação, o Senhor disse, você vai. Você vai porque você precisa aprender. E aprender mais sobre mim, sobre o que eu tenho para você, reservado para você. E toda a fala de vocês hoje me trouxe um pouco de esperança, né? E eu creio que a minha filha ainda vai falar. Aleluia. Obrigada. Aqui, ó. Meu nome é Ingrid, meu sinal é esse aqui. Eu quero fazer uma pergunta a Margarete. Bem, Margarete, a sua história, né, você falou que tinha vergonha, né, de sua filha ser autista, tal. Mas eu tenho uma amiga lá de Salvador. E eu observei, né, que tem muitos surdos que têm filhos autistas. Essa minha amiga tem muita vergonha de levar seu filho para a igreja, porque ele é autista. Aí, quando eu falo, vem cá, vamos levar ele para a igreja, tal, aí diz assim, poxa, eu tenho dificuldade de levar ele, e eu tenho muita vergonha também. Ela parou de ir para a igreja por conta do filho, e eu fico preocupada com isso. Também, o meu pastor conversa muito com ela. E você falando seu testemunho, nossa, foi muito importante para mim. Eu me lembrei dela, né? E essas informações que você passou vão ser muito preciosas, mas eu quero uma dica sua. Como eu faço, né, para ajudar essas mães que têm filhos autistas, essas mães surdas? Ela é mãe igual a você, ela é surda, igual a tantas outras mães que estão aqui. Aí eu também fico preocupada como fazer para ela vencer isso, né? Eu fico emocionada com essa história sua. Então, essa pergunta que eu tenho para você, né? Como você faz, né, para estar ajudando ela a vencer esse medo, essa vergonha? Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus está aqui. Amém, igreja? Eu ia falar isso agora. E ela, glória a Deus, fiquei muito emocionada com a fala dela. É muito importante, as mães, elas estão num processo de luto muito grande. Eu vou ser sincera a vocês que eu acredito, muitas vezes eu me pego ainda em processo de luto. Eu faço terapia até hoje e pretendo não parar. Porque a cada ciclo, a cada processo, eu vou descobrindo mais. Existe muito orgulho, muita vaidade. Todos nós mães, nós não geramos nossos filhos pensando que nossos filhos seriam especiais. Nós não geramos. E isso tudo é uma desconstrução para depois uma construção. Uma palavra para essas mães. Esse versículo está entranhado em mim e minha filha. A todo momento, é um dos primeiros versículos que ela gravou. João 16:33. Eu posso todas as coisas no Senhor que me fortalece. A gente precisa muito acolher essa mãe, ela entender o processo dela, ela entender, é uma construção diária. E é isso que eu faço com as mães. A gente precisa vencer constantemente nossos medos, nossas crenças limitantes, para daí a gente chegar na igreja. Mas para chegar na igreja não é fácil. Eu entendo essa mãe perfeitamente. Dificilmente as mães que eu conheço já conseguiu iniciar. Assim, eu glorifico a vida de Elis, porque no início aqui do culto eu achei fantástico. Jackson aqui, percorrendo tudo, eu falei, gente, e você ali plena, feliz, mulher de Deus.
te confesso que até hoje eu acho que eu ficaria incomodada. Filha, senta um pouquinho, está na hora de você sentar. E eu achei fantástico, Elise. E isso é importante, mas é cada mãe, né, com sua crença, com seus limites. Mas é isso, é vencendo diariamente. Fala com ela que ela é capaz e que o Espírito Santo de Deus vai fortalecer e vai conduzir. Eu acho que não tem uma palavra específica. Eu acho que, em primeiro lugar, é a identidade. Essa mãe entender a identidade dela estabelecida no Senhor. E que ela pode todas as coisas no Senhor que fortalece. Eu queria só pontuar também, né? No testemunho de Margarete, ela falou que teve um momento que ela não conseguia ir para a igreja. Mas que teve alguém que fortaleceu ela. Aquela loira ali, Rosana. Aquela loira dali, que foi o instrumento de Deus. Então, eu tenho certeza. Se essa mãe, ela ainda não consegue ir ao prédio da igreja, porque a igreja somos nós, não é isso? Ao prédio da igreja, a igreja vai até essa mãe. É importante a igreja se mobilizar e ir até essa mãe, respeitando o momento dela, mas não deixar essa mulher sozinha. Está lembrando a ela que ela faz parte de um corpo, que ela é membro de um corpo e membro importante nesse corpo, né? Pessoal, a gente vai ter que encerrar, infelizmente. Foi bem legal esse tempo, muito edificante. As irmãs vão ficar por aqui com a gente, né? Até o final. Então, aí, quem quiser ir conversando depois. A gente vai ter agora um momento de intervalo, alguns minutos, né, de intervalo. A gente tem aqui algumas barracas que a gente montou, cada uma com uma temática diferente relacionada a deficiências. E aí vocês ficam à vontade, convidados aí para visitar essas barracas, para saber um pouquinho mais sobre cada tipo, né, de temática que a gente abordou. Né? Tem um folhetinho, tem explicação. Lá da cegueira tem alguns óculos para a gente fazer um experimento. E tem a cantina para quem quiser lanchar também. Fiquem à vontade, tá?